Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre o hino à proclamação da República. Por que a gente está fazendo em duas aulas? Porque ele tem muitas características que são bastante difíceis às vezes de entender. Além da música ser uma música um pouco diferente da maioria dos hinos, ele também tem muitas palavras que não usamos mais. São as palavras que eram utilizadas na época da proclamação da República e que hoje já caíram em desuso. Não é que elas estejam erradas, mas é que hoje nós usamos outras palavras significando a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou dar uma lidazinha rapidinha no PDF que eu vou mandar para vocês e eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Então vai estar assim: aula de música, hino à proclamação da República, aula 2. Nossa história como país tem registros musicais dos momentos mais importantes e, como vimos na aula anterior, o hino à proclamação da República marca um destes momentos. Veremos hoje algumas palavras do hino para que entendamos o sentido e importância dele. Nossa língua é viva e, portanto, sofre evoluções e mudanças. Então, as palavras que eram usadas na época em que se proclamou a República eram diferentes das que usamos hoje. Vamos ver algumas delas para melhor entender o hino e como ele representa este momento importante da nossa história. Então eu vou ter aqui, olha só, vocabulário usado. Vocabulário é o conjunto de palavras usado, tá? Então eu tenho a palavra aqui e o significado dela aqui. Então, por exemplo, palio. Palio, todo mundo conhece o carro palio, mas não estou falando do carro, estou falando de uma cobertura feita de tecido, um manto quadrado, normalmente seguro por 4 estacas, que era utilizado para fazer sombra, para proteger das intempéries, tá bom? Isso era um palio. O termo labéus significa vergonhas, torpes significa infame, indecente, que fere a moral, porvir significa o futuro, né? Ninguém sabe o que está por vir, ou seja, o porvir, né? Aquilo que vai ser o futuro, né? Então esse é o porvir. Embale, não de embrulho, mas de embalar, de animar, de acalentar, né? Aurora significa amanhecer, alvorada, algo novo, né? Tiranos hostis, opressores, desumanos, cruéis, governantes cruéis que não se importam, né, em ser cruéis. Ovante, quer dizer triunfante, vitorioso, né? A pessoa foi ovacionada, ou seja, ela foi homenageada porque ela venceu. Então, o termo ovante significa isso. Audaz significa corajoso. Aquela pessoa teve a audácia, teve a coragem, né? Brado, o termo brado é o mesmo que grito. Louros são glórias, né? Quando nas Olimpíadas, na Grécia Antiga, uma pessoa ela vencia uma prova ou fazia algo heróico, ela recebia folhas de louros, né? Uma coroa de louros, que significava que estavam homenageando ela, né? Era a glória da pessoa, uma pessoa que tinha uma certa diferença das demais, se sobressaía, tá? Louçãos, não é uma louça grande, louçãos são vistosos, gostosos de ver, que se destacam, né? Outrora significa outro tempo. Pendão é o mesmo que bandeira. Rebel, lembra de rebelde, revoltoso, né? Régias significa reais, reais, né? Régias, reais, as leis régias, as leis reais, referente à monarquia também, tá? Remir significa redimir. Soberbo é o mesmo que orgulhoso. Transes supremos são momentos decisivos, momentos que têm um impacto muito decisivo, tá bom? Então essas são algumas palavrinhas que eu gostaria que vocês lessem e relessem com a ajuda do papai e da mamãe, para que a gente pudesse também fazer essa atividade
atividade seguinte sabendo o que significa o hino, tá bom? Vamos lá? Agora que você conhece o hino e a história da proclamação da República, vamos fazer um desenho bem legal deste pedacinho da nossa história. Então você pode fazer aqui, ó, nesse espaço, um desenho. Professor, eu não tenho como imprimir. Não tem problema, pode fazer na folha de caderno, pode fazer numa folha sulfite, tá bom? O importante é fazer um desenho cujo tema seja justamente o hino e a proclamação da República, tá certo? Não se esqueça de caprichar em enviar para o professor o seu desenho. Divirta-se e conheça a música que está em você. Tudo bem? Gostaria que você fizesse isso para mim hoje, tá bom? A aula de hoje ela é bem simples, é uma conclusão da aula anterior, tá bom? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, eu tento te ajudar. No mais, eu aguardo o seu desenho e nos vemos na próxima aula na semana que vem. Fiquem com Deus e até lá!